Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção dos exercícios do primeiro capítulo lá do livro 1b, tá? Que fala sobre os conflitos do Oriente Médio. Então pegue seu material para a gente fazer essa correção. E como eu sempre faço, à medida que eu vou corrigindo algumas questões, eu vou salientando alguns pontos muito importantes, beleza? Exercício bem tranquilo, bem fácil, ali na página 9. Primeiro, por quais motivos pode haver dúvida sobre a presença do Egito no Oriente Médio? Se você lembra das aulas de geografia passadas, mostrei para vocês o mapa, ali a região da Península do Sinai, falei um pouquinho sobre o Egito também. Então o que acontece? A maior parte do Egito ele está ali no continente africano, no que nós chamamos de África, norte da África, uma região bem próxima do Oriente Médio. Tá? Apenas essa península que eu tinha comentado para vocês, de fato está localizada no Oriente Médio. E o Egito, ele é um país predominantemente árabe, naquele contexto étnico que nós já conversamos, seguem a religião muçulmana, tendo inclusive um papel muito importante na independência do mundo árabe quando a gente analisa as interferências do Ocidente na região. Seguindo aqui, questão 2. O Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos que geram preocupações em diferentes países, é considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Por quê? Aqui você tem que lembrar da localização do Oriente Médio, a localização geográfica mesmo. A alternativa correta é a letra C, devido à sua localização entre Ásia, Europa e África, e a sua importância econômica como detentora das maiores reservas mundiais de petróleo em terra. Isso é fundamental para nós entendermos quais são os interesses dos outros lugares do mundo dentro do Oriente Médio. Por que é uma região tão instável? Então nós entendemos que tem a ver com os aspectos religiosos, as diversidades étnicas, mas também tem muito a ver com a sua localização e com as reservas de petróleo que ali estão. Beleza? Seguindo aqui, questão 3. O desenho atual de parte do Oriente Médio possui uma forte ligação com a intervenção da França e do Reino Unido durante e após a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações, qual foi o papel desses dois países europeus junto aos árabes para que uma parcela dessa região pudesse ser dividida entre eles? Então, França e Reino Unido, os dois, eles trabalharam com a ideia de convencer os árabes a se rebelarem contra a ocupação turco-otomana, a galera que dominava a região antes deles, oferecendo, obviamente, a criação de um reino árabe assim que a guerra tivesse fim. Nós vamos entender que essa promessa feita tanto pela França quanto pelo Reino Unido, ela não aconteceu. Na verdade, o que nós vamos perceber é uma interferência cada vez maior do Ocidente dentro do Oriente Médio. Quando eu me refiro ao Ocidente, entenda que eu estou me referindo aos Estados Unidos, à França, à Inglaterra e assim por diante. Então, na verdade, essa troca não aconteceu e eles continuaram sendo dominados por muito tempo e, para alguns estudiosos, de certa forma, até os dias de hoje. Seguindo aqui, questão sobre o pan-arabismo. Qual foi o principal líder do movimento pan-arabista na década de 50? E quais são as características políticas e os objetivos desse movimento? Então, o líder foi o então presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser. Ok? O movimento pan-arabista, igual eu já tinha comentado com vocês, ele tinha como objetivo, primeiramente, a separação do poder político do poder religioso. Porque existe uma questão muito clara dentro do Oriente Médio, que a religião interfere muito nos aspectos políticos. E nós tínhamos também uma forte intervenção estatal da economia. Então, agora o Estado ia tratar do quê? Ia tratar principalmente das reservas de petróleo, que antes do movimento pan-arabista ficava sob controle de quem? Dos Estados Unidos e do Reino Unido principalmente. Então era literalmente colocar o poder de volta na mão dos povos árabes e tirar da mão de quem? Dos Estados Unidos.
Motivos que levaram o movimento a ser chamado também de socialismo árabe, exatamente por causa desse papel do Estado na economia e retirada da interferência de outros países. Seguindo, questão sobre a OPEP. Na década de 70, a OPEP passou a ter influência geopolítica e econômica em nível global. Com base no que aprendemos até aqui, explique de que maneira o movimento do pan-arabismo usou a OPEP para conseguir determinadas demandas dos países árabes nessa década. Se lembra da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e o poder que eles tiveram exatamente por dominar o preço do petróleo durante muito tempo. Então, olha, ela foi utilizada pelos países árabes como uma ferramenta de luta contra a presença do Ocidente no Oriente Médio. Aí a gente lembra lá de 73, quando eu falei sobre a crise do petróleo, que o que aconteceu? Eles aumentaram, a OPEP aumentou o preço muito alto do barril de petróleo, o que desagradou, obviamente, os Estados Unidos e o Ocidente. Então, olha, lá em 73, para retaliar o apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra do Yom Kippur, vamos dar um pausa aqui só para a gente lembrar. Em 1973, nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, a guerra do dia sagrado, ok? Foi quando os povos árabes se juntaram para invadir Israel no dia sagrado, que é o Yom Kippur, o feriado sagrado, que é o Yom Kippur. Foi uma guerra em que os árabes perderam, Israel ganhou, muito a ver com o apoio dos Estados Unidos. E aí os países que faziam parte da OPEP pensaram assim, uai, então vocês apoiaram Israel? Então eu vou subir o preço do petróleo. E isso, obviamente, vai irritar o Ocidente como um todo. Então, olha, então os países árabes da OPEP conseguiram aumentar os preços do barril de petróleo e também diminuir o volume de petróleo a ser vendido para os Estados Unidos e Europa. Isso foi possível porque essa OPEP, naquele momento, era composta majoritariamente de países árabes que juntos produziam mais da metade do petróleo consumido no mundo. Então foi uma carta na manga para falar, vocês precisam, de certa forma, respeitar a autonomia da região do Oriente Médio. Porque a criação do Estado de Israel, ela foi mais um descontentamento para a maioria das pessoas que são árabes ali naquela região. Tranquilo? Seguindo aqui as questões objetivas. Então aqui, ó. Durante o período da Guerra Fria, os ideais do pan-africanismo e o pan-arabismo foram relevantes na afirmação de diversos movimentos de liberdade e de independência na África e Oriente Médio. Acerca desses movimentos e suas proposições e correlações, é correto afirmar, exceto a que você vai marcar é a alternativa A. Das potências europeias coloniais, França e Reino Unido apoiaram a agenda dos movimentos, já que viam os mesmos como forma de expandir a expansão dos interesses soviéticos na África e no Oriente Médio. De jeito nenhum, porque o pan-arabismo ele era contra qualquer interferência dentro da região. Isso descontentou bastante França e Reino Unido. Aqui está falando sobre o então presidente do Egito, que foi digamos assim, o fundador do movimento pan-arabista. Então nós temos aqui, suas políticas externa e interna foram um divisor de águas para o Oriente Médio e para todas as nações árabes. Assinale a opção que apresenta as principais características do governo de Nasser. Alternativa A. Orientação nacionalista, militarismo, pan-arabismo e o alinhamento com os países do terceiro mundo. Você lembra que os países do terceiro mundo eram aqueles países que, primeiro, não queriam estar envolvidos no conflito da Guerra Fria. Você tinha a galera de países que apoiavam tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética. O terceiro mundo eram países que falavam, não quero nada a ver com isso. Tá? Questão 3. Na década de 50, dois países islâmicos tomaram decisões importantes. Em 51, o governo iraniano de Mossadegh decretou a nacionalização do petróleo. Você percebe aqui, novamente, uma medida muito voltada para fortalecer o Estado árabe. Em 56, o presidente egípcio Nasser anuncia a nacionalização do Canal do Suez. Esses fatos estão associados a as lutas dos países islâmicos para se livrarem da dominância das potências ocidentais. Todo esse movimento que a gente vem estudando do pan-arabismo é exatamente ir contra a interferência do Ocidente. Nós temos aqui para você marcar apenas 1 e a 3, que falam sobre o aumento do preço do petróleo na Guerra do Yom Kippur, então, após a Guerra do Yom Kippur. Então nós temos, provocou uma forte crise nos países industrializados que dependiam do combustível fóssil, do petróleo. E 3, aumentou o preço do barril de $3 para
12 dólares em menos de 3 meses. Então isso foi um boom, uma bomba para os países ocidentais que são até hoje dependentes do petróleo. Questão 5 fala sobre o Império Turco-Otomano. Desse contexto, obviamente, você marcou o quê? A alternativa C, Turco-Otomano. Tranquila essa questão. Aqui nós temos o fluxo de importação e de exportação expressos no mapa evidenciam o quê? Nós temos aqui, então, petróleo, ok? A alternativa correta vai ser a letra E, o predomínio dos países membros da OPEP nas exportações de petróleo. OPEP aqui nessa região do Oriente Médio, perceba, as setinhas exportando petróleo para vários e vários lugares do mundo. Então você entende que o petróleo ele tem uma influência muito grande na geopolítica de todo o mundo. Beleza? Então é isso, pessoal. Assunto bem tranquilo. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.